Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, amigos e amigos do Lar Espírita Casa do Samaritano. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de Evangelho no Lar. Eu fixei aí nos comentários o capítulo de hoje, que é o capítulo 19, item 12, a fé humana e a fé divina. Doutora Bianca, Andréia, Pati, Marcelo, sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês me sinalizassem se está tudo ok com a imagem e com o áudio. Quem quiser acompanhar o Evangelho também, eu coloquei fixo, e nesse Evangelho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, da FEP, na edição histórica, vocês vão encontrar na página 259. Tudo ok, né? Maravilha, meus amigos. Então eu vou, enquanto o Instagram vai notificando os amigos, eu já inicio com a leitura de uma mensagem para que a gente possa ir se harmonizando. E é uma mensagem que tem ligação com o Evangelho de hoje, então a gente já vai abrindo aí os caminhos para a compreensão do Evangelho. Hoje eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem vai ser a 113, Tua Fé. E ele começa dizendo: E ele lhe disse, um bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mensagem está em Lucas, capítulo 8, versículo 41. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e em quem nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o que hão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quase isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. A Graciane colocou que está adorando os ensinamentos da casa, maravilha. Então vamos passar para a nossa... Bom dia, Andréia. Vamos passar para a nossa prece inicial.
Como é de praxe, aqui a gente pede que vocês busquem relaxar. Algumas pessoas se sentem mais à vontade, conseguem se conectar melhor com a espiritualidade, fechando os olhos, outras ficando numa posição mais relaxada, mas fiquem à vontade para ficarem como preferirem. Eu vou fechar os olhos porque me ajuda a concentrar mais. Deus de amor, de bondade, obrigada, Senhor, por mais essa manhã de Evangelho. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que já iniciou com um clima abençoado para nós teresinenses. Auxilia-nos, Pai, na condução desse Evangelho, nos ajudando a compreender a mensagem de Jesus, que a Tua espiritualidade possa nos auxiliar durante esse trabalho e que Ele seja como uma fonte de luz a iluminar os nossos corações e nos levar à transformação e à mudança. Que assim seja. Então, eu vou combinar com vocês que eu não vou fazer a leitura do Evangelho todo. Eu vou lendo as passagens e a gente vai parando e comentando. Então, quem quiser também colocar o comentário aí que na live, eu vou acompanhando e a gente vai fazendo esse Evangelho juntos. Essa mensagem, ela foi ditada em Paris, em 1863, por um espírito protetor. E ele inicia a mensagem dizendo a fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Bem, pelo dicionário, fé significa convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Então ele já começa nos dizendo que todos nós temos fé. Então é como se fosse um grão, uma semente que nos acompanha, que está dentro de nós, que cabe a nós desabrocharmos para despertar as nossas potencialidades. E por que cabe a nós? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então cabe a nós decidirmos como que nós vamos desenvolver a nossa fé e qual vai ser a finalidade da nossa fé. Lembrando que toda consequência tem um ato e toda escolha e omissão também, toda consequência tem uma reação, ou toda ato tem uma reação, e toda omissão também vai gerar uma consequência. Então nós precisamos ficar atento a isso. Ele segue a mensagem dizendo: até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque tem considerado apenas como chefe de uma religião. Ele chama a nossa atenção que Cristo, ele falou bastante da fé. Realmente a gente está vendo ao longo desses dias, com a explanação do capítulo 19, que fala que a fé transporta montanhas, de como Cristo, ele frisou em suas passagens da importância da fé, que muitas vezes a gente fala, mas não consegue compreender o que de fato é essa fé. E ele coloca que ela foi colocada, que as pessoas colocaram Cristo apenas numa condição de líder, né, espiritual dos cristãos, quando na verdade Cristo, ele veio para salvar a todos. Então, os seus exemplos, eles precisam ser seguidos e não apenas admirados. A gente não pode ficar só contemplando e louvando os exemplos de Cristo e não aplicá-los em nossa vida. Então, é importante essa compreensão.
Aí ele segue: entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Aqui ele coloca, né, como eu havia falado antes, de como Cristo sempre colocou a fé como essa condução, essa força que nós temos de mudar os nossos destinos, de mudar a nossa condição aqui na Terra, como espíritos errantes, mas que através da fé e de boas ações nós podemos mudar essa condição. Tem uma passagem, Jesus quando esteve na Terra, ele operou vários milagres, curou muitos doentes e se tornou bastante conhecido naquela região por conta dessas curas. E ele sempre encerrava dizendo: a tua fé te curou. E posteriormente, né, e junto com ele, os discípulos também começaram a efetuar essas curas. Nós temos uma passagem no Evangelho que é relatada nos livros de Mateus e Lucas, que fala da mulher hemorrágica, da cura da mulher hemorrágica. Que ele narra que tinha uma mulher que ela tinha um sangramento há muitos anos e não se curava e não conseguia se curar desse sangramento, que ela já havia gastado quase todo o seu dinheiro com médicos, tratamentos e não conseguia a cura. E naquele tempo, as mulheres que tinham esse tipo de doença, elas tinham que ficar isoladas, porque eram consideradas impuras. E essa mulher, como já havia tentado de todas as formas a cura e não havia conseguido, quando ela ficou sabendo dos milagres que Jesus estava operando, ela decidiu ir a seu encontro, né? Então ela foi até a multidão na tentativa de pelo menos tocar o manto de Jesus, porque ela tinha certeza, tinha a fé que ao tocar no manto de Jesus, ela seria curada. Então, quando Jesus estava indo à casa de Jairo, a multidão ali acompanhando, ela aproveitou e tocou no manto de Jesus. E quando ela tocou, Jesus sentiu essa transmissão dessa energia e falou: quem me tocou? Virou para a multidão e perguntou: quem me tocou? E aí os apóstolos falaram: não, mestre, tem muita gente, alguém deve ter esparrado em você. Aí ele: não, alguém me tocou, porque eu senti a energia, né? Eu sentia o toque, a energia. E no momento em que ela tocou Jesus, ela foi imediatamente curada. Ela sentiu que a enfermidade foi embora e o sangramento parou. E aí, muito envergonhada, ela se revela ao mestre e diz: mestre, foi eu que lhe toquei, e explica, né? E ele diz para ela: filha, a tua fé te curou. Então, vejam a importância da fé. Então, só esse exemplo, né, do toque do manto de Jesus, então foi a fé dela que levou ela até ali e que possibilitou que ela conseguisse se curar. E nós temos vários exemplos de pessoas que conseguem a cura de uma doença através da fé. Mas isso esse raciocínio a gente vai explorar mais a seguir. Porque o Espírito Protetor continua a nos ensinar: a fé é humana ou é divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que lança a realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si o que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que,
crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Então, assim, aqui ele explica pra gente que nós, como colocamos no início, que todos nós temos esse germe, que é dentro de nós, né? Essa semente. E que nós podemos, que a fé ou ela é humana ou ela é divina. E aí ele cita como exemplo da fé humana aquele homem, por exemplo, um empresário, que ele tem tanta crença que vai conseguir atingir aquele objetivo dele, que ele emprega as suas forças e ele consegue obter esse resultado. A mesma coisa, a gente está aí vivendo uma onda de concursos públicos e nós temos inúmeros exemplos de pessoas que estudaram, que se dedicaram, que venceram muitas vezes as dificuldades financeiras por conta desse sonho e conseguiram chegar nesse objetivo, porque elas tinham uma crença, uma fé tão forte de que iam conseguir, que elas não se deixaram abater pelos obstáculos que foram impostos a ela ao longo dessa caminhada. O problema é que muitas vezes a fé humana, como ela é imediatista e voltada muito para a matéria, porque a gente só emprega muita fé na conquista da matéria, dos bens materiais, ou do orgulho ou da vaidade, muitas vezes a gente acha que nós só conseguimos conquistar aquilo por mérito nosso. Claro que o nosso mérito foi levado em consideração, mas nós também temos que assimilar que houve também a vontade divina, que Deus nos permitiu atingir essa conquista, né? Através de tudo que está ao nosso redor, é condicionado para essa conquista. Mas é claro que a gente também precisa fazer a nossa parte. E quando ele traz a questão da fé divina, que é essa fé em algo maior, e principalmente que há algo acima de nós, que há uma vida que segue, que continua. Então, essa fé divina, ela é cobrada até com mais rigor de nós espíritas, porque nós temos a comprovação da existência do mundo espiritual, né? Através dos livros, de psicografias, dos trabalhos feitos. Então, se nós temos a certeza de que existe um mundo espiritual, se nós temos diversos exemplos que nós estamos aqui na Terra para buscarmos evoluirmos, então precisamos trabalhar mais e empregar mais essa fé. E essa fé divina que faz com que o bem, né, ele se espalhe e que as pessoas devotadas de fé divina possam viver uma vida pautada na humildade, no auxílio ao próximo, no amor. Então, os exemplos que nós temos, como Paulo de Tarso, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, foram pessoas que trabalharam e priorizaram a fé divina, porque elas tinham a certeza, encontravam a sua força em Deus para seguirem nos seus trabalhos e resistirem às tentações do mal e das imperfeições que nós carregamos. Então ele fala, não há mal pendores que não se chegue a vencer. Não há aflição ou tormento que nós estejamos passando, que não seja possível obter, que não passe, se a gente empregar a fé divina. E a fé divina também requer paciência, não significa inércia, né? Nós precisamos nos pôr em movimento, mas sempre confiantes na bondade de Deus. Aí o Espírito Protetor segue dizendo, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outroras de milagres. Então ele traz a questão do magnetismo. Nos centros espíritas nós temos os passes, que é essa transmissão de energia, né, do passista para aquela pessoa que está recebendo. Essa transmissão
Essa energia vem dos espíritos mais evoluídos que auxiliam o trabalho e posta em ação, elas fazem esses milagres, curas que nós conhecemos. E aí ele segue dizendo, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que lindo como ele chama a nossa atenção dessa força que todos nós carregamos. Às vezes a gente se coloca para baixo, a gente não reconhece a nossa força, nós não nos achamos dignos dessa fé, de fazer coisas grandiosas. E quando ele coloca que todos nós somos iguais perante Deus, todos nós recebemos essa semente da fé, então cabe a nós desenvolvermos. A gente tem, como eu falei antes, o exemplo de Paulo de Tarso, que era um perseguidor de Cristo e que através da sua fé mudou e levou a mensagem de Cristo para vários povos, conseguindo mais na frente, né, fundar o cristianismo. Então todos nós temos essa força, a gente só precisa, como ele coloca, ter consciência dessa força e trabalhar para o bem, para o nosso desenvolvimento. Então eu deixo a vocês, na manhã dessa quinta-feira, nosso tempo tá corrido, esse questionamento, que nós possamos nos questionar qual fé nós estamos cultivando em nossa vida. Se é a fé humana, ou se é a fé divina, ou se nós não estamos cultivando fé nenhuma, se a nossa fé está ali como uma luzinha fraquinha, né? O que é que nós podemos fazer para trabalhar essa fé, para transformar essa faíscazinha numa chama que vai iluminar os nossos caminhos, que vai nos dar força para seguirmos e cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Então fica essa mensagem e esse convite a todos vocês. Eu gostaria de agradecer a companhia de todos que estão aqui acompanhando ao vivo, Serina, Lara, aos que vão acompanhar ao longo do dia, também fica um forte abraço. E vamos encerrar o nosso Evangelho com a nossa prece final. Como eu falei, obrigada, Lucy. Obrigada. Passou rápido, né, André? Quando a gente está aqui, passa rápido, a vontade que tem é de ficar mais tempo, né, conversando. Mas vamos deixar as reflexões para que a gente possa ir trabalhando ao longo do dia esse nosso diálogo de hoje. Então vamos fazer a nossa prece final, como eu falei no início. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Quem quiser, eu sempre fecho porque me ajuda a concentrar. Eu sempre, quando vou fazer uma prece, eu tento mentalizar a imagem de Jesus Cristo ao meu lado e me ajuda, né? Então, quem quiser também seguir essa dica, fica à vontade. Mestre Jesus, obrigada pelos teus ensinamentos de amor, de fé, de resignação. Que nós possamos também, Senhor, segui-los, que nós possamos transformar a nossa fé em algo grandioso, que nos ilumine, que ilumine também aqueles que estão à nossa volta, aqueles a quem amamos, aos nossos inimigos. Senhor, a caminhada na terra não é fácil. São muitos obstáculos, muitas dores, muitos desafios, principalmente o desafio de vencer o ego, o orgulho, o egoísmo. Mas nós temos fé que sairemos vitoriosos dessa caminhada, que iremos trabalhar as nossas dificuldades,
que iremos potencializar nossas virtudes e seguir, Senhor, no Teu caminho, auxiliando na Tua obra. Ilumina-nos, Pai, ilumina cada coração que está acompanhando esse Evangelho, que essa mensagem possa chegar, Senhor, como um convite, como eu falei no início, a uma mudança, que a nossa fé se renove, se transforme e aumente a cada dia. Que assim seja. Um abraço, doutora Bianca, e a todos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.